Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Cordeiro, sou aqui de Imperatriz, Maranhão e decidi iniciar uma jornada no YouTube com vídeos educativos, um bate-papo mais assim informal sobre a palavra de Deus, para que a compreensão fique um pouco mais fácil para as pessoas que têm dificuldade de interpretar a Bíblia, a Sagrada Escritura. Ou seja, o objetivo desse canal é trazer mais um bate-papo, de forma com que as compreensões bíblicas fiquem mais fáceis, para que as pessoas, quando têm dúvida, possam compreender melhor o que está escrito na palavra, de uma forma bem mais simples. Ou seja, o primeiro tema de hoje que eu quero trazer para vocês é sobre a questão da salvação, como é meu ponto de vista baseado no que eu entendo na Bíblia, como Deus espera que a gente seja salvo. Então, é um ponto muito importante, onde muitas pessoas têm essa dúvida de como pode ser realmente salvo, como pode realmente, verdadeiramente, ter a certeza da salvação. Porque é um assunto que já ficou muito tempo na minha cabeça, de que forma eu vou ter certeza de que quando eu morrer, eu possa vir ser salvo. Então, o critério importante para a salvação é que o primeiro passo é reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. É o primeiro passo que você deve fazer. O que significa esse ato de reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador? Quando a gente pratica isso, executa essa exigência bíblica, conhecer Jesus, a gente automaticamente entra no caminho do céu, do paraíso de Jesus. Por que isso acontece? Porque ao fato da gente reconhecer Ele como Salvador, Jesus Cristo, Deus, pega a borracha e apaga os nossos pecados naquele momento. Porque o fato de você fazer isso, reconhecer Ele, você está reconhecendo seus pecados, você está se humilhando que precisa dele para poder ser salvo. Então, Ele, em sua infinita misericórdia, reconhece essa sua atitude, apaga seus pecados, deixa você novamente uma pessoa santa, entre aspas. Quando você faz isso, ou seja, você reconheceu Jesus, você entrou no caminho da salvação e você foi santificado naquele momento. Certo? O primeiro ponto. Então, quando a gente faz esse primeiro processo, a gente pode ter certeza da nossa salvação. Porém, à medida que você vai vivendo, vai convivendo com esse mundo cheio de pecados, você começa a se contaminar de novo. E para poder entrar no céu, a gente precisa estar purificado, nosso coração e nossa mente. E o processo sempre será esse. Eu pequei, cometi um pecado grave, menti, levantei falsos testemunhos, são pecados que nos afastam da presença do Senhor. Qualquer tipo de pecado nos afasta da presença do Senhor. Ou seja, quando você fez aquele primeiro passo, entrou no caminho e tornou a pecar novamente, você saiu do caminho, você está na estrada ali, numa BR, no asfalto, você está no caminho da salvação. Pecou, você andou para o acostamento, você saiu do caminho da salvação. Porém, Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, nos dá o dom da graça, que é o arrependimento. A gente percebeu que pecou, mentiu, pensou mal do irmão, pensou errado de alguma forma, que você sabe que Deus desagrada dessa atitude. Quando você sai desse caminho, você tem a chance para voltar novamente para o caminho. Como, Rodrigo? É se arrepender. Um arrependimento sincero de coração, quando direcionado a Jesus Cristo e a Deus. Quando você faz isso de coração e confessa seu pecado, Deus é justo e misericordioso para novamente te perdoar. E o fato de te perdoar te coloca novamente no caminho da salvação, no caminho santo. Então, o processo é esse. O primeiro passo é aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Está no caminho, pecou não de forma deliberada, mas você se arrepende e confessa o seu pecado, você é capaz de voltar para o caminho da salvação novamente.
Ou seja, o pecado nos afasta da presença do Senhor. Ah, Rodrigo, mas não foi porque eu quis. Foi um pecado premeditado ou não? É pecado. O pecado, Deus não quer pessoas que pecam no seu caminho. Então, o caminho certo é sempre estar vigilante com a sua mente, com as coisas que você faz. E quando acontece de pecar, fazer um exame de consciência todo dia, ao dormir, ao acordar, pedir misericórdia para o Senhor, pedir perdão sincero, que Ele é justo e é capaz de te perdoar quando há verdadeiro arrependimento no coração. Porque o arrependimento te traz de volta para o caminho, uma vez que você já aceitou Jesus lá atrás. Então é importante a gente ter esse entendimento de que o pecado nos afasta do Senhor. Ah, Rodrigo, mas não existe pessoa santa nesse mundo que não tenha pecados, mesmo que tenha aceitado Jesus. Verdade, reconheço isso. Porém, a gente tem que entender a diferença entre romantizar o pecado, namorar o pecado, fazer com que ele seja nosso amiguinho de estimação, ter uma convivência, uma proximidade, uma intimidade com o pecado. É diferente quando a pessoa peca de forma pontual, de forma casual. A gente precisa ter essa diferença desses dois tipos de pessoas. Aquelas que namoram o pecado e aquelas que, por deslize, acabam pecando, acabam saindo do caminho do Senhor. Porque nós entendemos que o pecado, Deus desagrada de qualquer forma. Mas Deus, Ele é inteligente o suficiente, detentor de toda sabedoria, para conhecer o coração de cada pessoa. Para conhecer o coração daquela pessoa que romantiza o pecado e daquela pessoa que peca de forma assim, pontual, casual, e que não foi do interesse daquela pessoa pecar. Mas em ambos os casos é pecado. E a única forma da gente estar de volta para o caminho do Senhor é o arrependimento. O arrependimento sincero, o arrependimento genuíno. A gente confessa para o Senhor no nosso quarto, se ajoelha, pede perdão para Deus, para colocar novamente a gente no caminho da salvação. Ou seja, a gente está aqui na Terra só para duas coisas: servir a Deus e ser Deus na vida das pessoas, ser Jesus na vida das pessoas. As pessoas precisam reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa pessoa reconhecendo isso, automaticamente ela entra no caminho da salvação. Quem é que tira a gente do caminho da salvação? O pecado, a transgressão da palavra. E quem que coloca a gente de volta para o caminho da salvação? É a misericórdia de Deus. Mas tem que ter arrependimento, gente. Tá? O critério é esse. Certo? Claro que existem muitas passagens bíblicas que ensinam nós a nossa conduta que a gente deve ter enquanto cristão aqui na Terra. Certo? A palavra de Deus salva, a aceitação de Jesus salva. Porém, uma vez nesse caminho, você precisa seguir um mapa para não se perder. Esse mapa é a Bíblia. Certo? É a Bíblia que vai te orientar como seguir nesse caminho da salvação, para que você continue com a sua santidade. A santidade não é aquela pessoa que é sem pecado, mas uma pessoa que busca estar em santidade, que quando peca se arrepende. É essa verdadeira santidade que Deus pede para a gente, porque Ele sabe que a gente não vai ser santo sem pecado. Um exemplo, como Maria foi aqui na terra sem pecado, como Jesus foi sem pecado aqui na terra. Ele sabe que isso não vai acontecer. Porém, Ele deu para a gente essa graça de que toda vez que a gente se arrepende do nosso pecado, a gente volta a ser santo novamente. É importante a gente continuar esse caminho, porque no dia da nossa morte, a gente precisa ter sempre o arrependimento, para que nenhum pecado de forma que transgrida a palavra de Deus, de forma assim, bem complexa, não possa colocar em xeque a nossa salvação. Tá? Porque uma vez salvo, não é que seja salvo até morrer, não importa o que você faça. Não. Quero que vocês entendam o seguinte, que a salvação é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus Cristo enquanto está vivo aqui na terra,
você entra no caminho. E se você morrer estando no caminho, você estará salvo. Porém, enquanto você estiver vivo, você tem que estar no caminho. Se você sair do caminho, da palavra de Deus, você está colocando em xeque a sua salvação. É assim que eu entendo, pelas leituras que eu fiz já. Eu queria que vocês deixassem nos comentários aqui abaixo, se faz sentido o que eu estou falando. Porque o intuito desse canal é esse bate-papo da palavra bíblica. Claro que eu não sou unanimidade para poder dizer o que eu compreendo está correto, segundo a palavra. Mas é a oportunidade que eu tenho de ter esse bate-papo com vocês, para que a gente possa trocar essa ideia, esse entendimento, para que Deus possa nos dar discernimento enquanto a gente estiver vivo aqui na Terra. Tá? Esse é o meu primeiro vídeo. Não sei se eu fui claro, às vezes eu posso ter tido algum erro de interpretação do que eu disse, mas queria que vocês deixassem aqui no comentário a opinião de vocês sobre esse assunto, que se puder me ajudar. Estou iniciando esse canal hoje, na quarta-feira na verdade, dia 10 de 2024, foi um desejo que Deus colocou no meu coração, para que eu possa propagar a palavra de Deus através da tecnologia, da internet. E a gente tem que usar isso a nosso favor. Nosso objetivo aqui na Terra é ser salvo e pregar a salvação. Só isso. O resto é secundário. Nosso objetivo aqui na Terra é ser salvo, seguir a palavra e propagar a palavra, para que a gente possa ter a salvação garantida. Por favor, se você gostou desse vídeo, me dá essa moral, se inscreve no meu canal. Te agradeço demais, pessoal. Tenha uma boa noite e obrigado por ter assistido esse vídeo até o final.